Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Escolha é interessante porque ela tem a ver com a escolha de um vestido, de uma roupa. Como é que faz para escolher uma roupa? O que a pessoa de mulher, né? Que o homem usa mais camisa e calça, mas mulher que usa vestido. O que ela escuta da costureira ou da dona da boutique, da atendente da boutique, quando ela experimenta um modelo? Então, o que você acha? Caiu tão bem em você. Olha, caiu muito bem em você. E por incrível que pareça, tem um versículo na Bíblia que fala do caimento do vestido, que é o Salmo 116, Salmo 16, versículo 5. Na realidade, esse trecho aqui, ele é profético, ele está falando do Senhor. E não existe um modelo melhor para experimentar uma roupa do que o próprio Senhor Jesus. Ele é o modelo perfeito, não é? Porque ele estava totalmente submisso à vontade do Pai. Então, quando ele vestia uma roupa, por assim dizer, né? Quando ele punha um vestido, no sentido da túnica ou coisa assim, o caimento dela era perfeito. E é o que ele fala aqui, nesse Salmo 16, 5. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Veja só, tu sustentas a minha sorte. Ou seja, dando a escolha para o Senhor, o poder de escolha para o Senhor. Lembre-se sempre que os salmos são de Davi, a maioria deles, não todos, mas são de Davi. Esse aqui é de Davi, esse no versículo 1 ele identifica, mas ao mesmo tempo eles são uma expressão dos sentimentos de Cristo em Davi. Então, quando você lê os Salmos, você lê os sentimentos, você entra no coração do Senhor, através das experiências do próprio Davi. Então, o Senhor é a porção da minha herança, foi isso que Abraão escolheu, o Senhor. Porque se você reparar no final desse capítulo que nós estamos lendo lá em Gênesis, no final, o que ele vai fazer no final? Ele vai construir o altar de novo, vai levar um altar. Quer dizer, a meta, o ponto de chegada dele é sempre um altar. Exceto quando ele foi para o Egito. Mas depois Deus o restaura e o leva para onde? Para o altar. E aqui de novo, para o altar. Em Sodoma não tinha altar. No Egito não tinha altar. Esses lugares não eram lugar onde eles poderiam encontrar o Senhor. Mas aqui, na sua entrega total, o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, ou seja, o que eu vou receber de herança é o Senhor. O que eu vou receber de prazer é o Senhor. O que eu vou receber de sustento é o Senhor. Ele sustenta, tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Então pensa nesse as linhas caem-me, ou caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Pensa num vestido de seda, né? Mulher que usa vestido de seda, geralmente, porque a seda, ela acompanha o corpo em todos os seus detalhes. Então, as linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Não foi Abraão que escolheu. O Senhor aconselhou ele. Assim como não foi o Senhor Jesus que tomou para si as escolhas que ele fez aqui. Ele estava totalmente dependente do Pai. Até os meus rins me ensinam de noite. Louvarei o Senhor, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração, se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente.
aqui qualquer um pode identificar que é o Senhor ressuscitado no final, né? Porque não foi deixado a vida dele no Hades, que é o lugar de morte, de separação do corpo e da alma e do espírito, mas ele foi ressuscitado. Então, o Senhor Jesus, ele deixou todas as escolhas para o seu pai fazer. E Abraão aqui, ele aprende a deixar as escolhas para o Senhor fazer, em lugar dele. E quando nós continuamos, aí entramos no capítulo 14 do livro de Gênesis, nós vamos, depois quando termina o capítulo 13, com as palavras, e edificou ali um altar ao Senhor. Onde? Nos carvalhais de Manre. Que carvalhais? Uma floresta de carvalhos, de árvores altas e fortes. E vai ser debaixo de um carvalho, debaixo de uma árvore, que Abraão vai receber o Senhor em forma humana e 2 anjos, que depois esses 2 anjos serão despachados para Sodoma. Mas quem vai visitar e vai ficar com Abraão na visita é o Senhor. Os anjos vão para Sodoma, mas o Senhor não vai. Ele fica com Abraão sentado à sombra de um carvalho, de uma árvore. E se nós pensarmos que é somente à sombra de uma árvore que nós podemos encontrar o Senhor, nós vamos nos lembrar da cruz. Vamos nos lembrar da cruz. Porque foi na cruz que primeiro vi a luz. Lembrei do hino agora, né? E ali a minha alma se alegrou. E é na cruz que nós encontramos o Senhor. Então, o nosso altar é a cruz, né? Porque todas as vezes que você se perde, perde a sua comunhão, não perde a salvação, nunca pense nisso. Toda vez que você perde a comunhão, onde você vai encontrar de novo? Aos pés da cruz, à sombra dessa árvore. É interessante que, em inglês, estaca e árvore tem a mesma palavra, tree. É usada para a mesma palavra. Então, dá até para entender melhor quando fala daquele que foi pendurado numa estaca, ou numa árvore, ou numa cruz. Porque na Bíblia inglesa fala tree, não é? Sem discutir aqui o formato da cruz, ou da estaca, ou a qualidade dela, não. Realmente era um madeiro. Nós encontramos que ele foi pregado no madeiro. O madeiro em inglês é tree, que é o mesmo que estaca, que é o mesmo de uma viga de madeira. Ok? Então é o lugar do retorno à comunhão com o Senhor. Quando nós vemos lá os servos dos profetas, os servos do profeta Eliseu, que eles pegam emprestado um machado para cortar madeira, para poder construir uma casa separada da casa do profeta, porque eles estavam achando que morar junto com o profeta estava pequeno, não tinha espaço. Eles queriam espaço, eles queriam independência, queriam liberdade. Então eles falam para o profeta Eliseu, nós vamos arrumar um lugar aí para construir uma casa para nós. Os servos do profeta, normalmente eram os aprendizes do profeta, né? Então eles emprestam um machado, vão cortar uma árvore, o ferro do machado escapa do cabo e tigum, cai no rio. E eles ficam desesperados. Ai, meu senhor, porque nós perdemos, o ferro é emprestado. Aí Eliseu vai com eles e fala assim, onde caiu? Mostra, volte ao lugar onde caiu. Eles voltam ao lugar onde caiu, Eliseu joga um pau na água, um pedaço de pau na água, aí o ferro do machado flutua. E eles pegam de volta o machado. A reconciliação e a restauração de Deus, que Deus faz numa alma, é assim, é Ele que faz. Ela é miraculosa. Eu sei que muitas vezes nós nos desviamos da comunhão com o Senhor e depois tentamos reaver essa comunhão, mas lembre-se, é o Senhor que faz isso. É o Senhor que tem que fazer flutuar o machado. E isso só com base na sua obra no madeiro. Por isso que ele joga o madeiro na água lá, ó, na passagem que eu estou mencionando mais para frente, aqui acho que é Reis, se não me engano, né? Mas aqui, ou é Juízes, eu não me lembro agora. Mas aqui,
nós encontramos então que Abrão edifica o altar ao Senhor, e abrimos então o capítulo 14 com uma guerra. Alguns reis entrando em guerra com alguns outros reis, e nessa bagunça toda, Quedorlaomer, difícil falar o nome, né? Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele feriram aos Refaíns, em Asterote, Depois eles vão ao encontro do rei de Sodoma, que sai contra ele, e eles vencem o rei de Sodoma, e o rei de Sodoma e o de Gomorra também, e no versículo 12, também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, sobrinho de Abrão, e os seus bens, e foram-se. E veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu, e ele habitava junto dos carvalhais de Mamre. O amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner, eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, que seria o seu sobrinho, né? O que ele fez? Ele mandou uma mensagem. Fala assim, você volta lá e fala para Ló o seguinte, olha Ló, você só deu trabalho essa viagem toda, meu. Desde que nós saímos de Ur dos Caldeus, você só me deu trabalho, você só ficou na minha cola. E no Egito também, eu ganhava as coisas, tinha que dividir com você. Você enriqueceu graças à minha ajuda, graças à minha presença, à minha intercessão. Então você já ganhou mais, você já sugou tudo que podia sugar de mim. Então agora que você quis morar em Sodoma, vire-se. Resolva o seu problema sozinho. Você já é maior de idade, Ló. Que história é essa agora? Eu vou ter que correr também e resolver o seu problema? Não aguento mais, Ló. A vida é sua. Tome o seu caminho e seja responsável agora pelas coisas que você faz. Então foi isso que Abrão mandou no mensageiro voltar para Ló e falar isso, né? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Ele escutou, ele não vacilou. Abrão escutou que o sobrinho dele estava preso. Ele não vacilou. Ouvindo, pois, Gênesis 14, ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa. Repare que ele não tem um exército como tinha esses reis. Ele tinha criados, ele tinha servos, 318. E os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele, os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. Ele foi correndo ajudar o seu sobrinho. O que isso nos ensina? Bom, Abrão tinha toda a razão de guardar rancor de Ló. Afinal de contas, quem escolheu as melhores pastagens? Ló. Quem escolheu a terra mais bem regada? Ló. Quem decidiu? Ló. Tudo Ló. Ló teve a primazia em tudo. Abrão podia falar assim, agora você já lucrou mais do que podia. Não tem mais nada para resolver para você. Mas não. Ele não guarda rancor. E como é fácil, quando nós somos decepcionados por alguém, guardarmos rancor. E quando guardamos rancor, o que acontece com a nossa vida? Nós estragamos a nossa vida. Nós estragamos a nossa vida e por tabela, a vida também de quem nós guardamos rancor. Enquanto você guarda uma coisa no seu coração não resolvida, você não confessa isso a Deus, você não confessa, você não pede perdão, você não tenta resolver o problema, você vai estar sempre fermentando esse rancor. E sempre que existe uma oportunidade, ele, que nem um vulcão, né? O vulcão fica aquela coisa formando ali, aquela lava formando. De repente, só destruição. Só destruição. Então essa fermentação não faz bem. Se tem problema para resolver, o senhor fala lá.
O Senhor fala lá em Mateus capítulo 5, versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e eles te encerrem na prisão. Deixa a oferta ali. Vai resolver a pendência, depois volta e faz a sua oferta. Mas o que acontece muitas vezes quando temos pendências, quando guardamos rancor, quando estamos fermentando um ódio enrustido no nosso coração? Nós queremos fazer oferta. Esse é o homem religioso. A gente quer fazer oferta, quer fazer oferenda. Esse é o caminho do pagão, né? Os pagãos que fazem oferendas e sacrifícios, não a Deus, mas aos demônios para aplacar a ira deles. Para eles, isso na macumba, quem conhece a história toda em macumba, umbanda, essas coisas, não é a Deus que são feitas as ofertas, é aos demônios, aos espíritos malignos, para que eles fiquem bonzinhos, contentes e não aborreçam a vida do ofertante. E muitas vezes o cristão, ele quer mostrar trabalho para Deus. Ele quer fazer uma obra para Deus, para restaurar sua comunhão, ou para compensar aquela fermentação que ele tem dentro de si, por ele não conseguir perdoar uma ofensa que alguém lhe fez. Ele não consegue perdoar. Então passa anos e anos, aí, volta à tona. Qualquer coisa, mas lembra cada vez, vem à tona. Não há perdão. Enquanto não há perdão, não há restauração. É simples assim. Por isso que às vezes é uma bênção até você ter... dizem, né, que a pessoa quando fica velha, perde a memória, fica senil, né? É uma bênção, porque ela esquece todos os rancores que ela tinha, todas as mágoas, as frustrações, de repente vão embora. Mas nós deveríamos nós sermos os administradores das nossas frustrações, e não esperar que uma doença faça isso, para apagar da nossa memória as coisas que nós não resolvemos com o perdão, com reatar, né? Reatar aquilo que um dia foi quebrado. E aqui então, deixa ali diante do altar. Nenhum trabalho, nenhuma obra substitui o trabalho primeiro que deve ser feito no coração. O Senhor não vai aceitar uma oferta se antes disso não for resolvida uma pendência que existe no coração. Isso é verdade. Veja o caso de José. José foi traído por seus irmãos, José foi vendido por seus irmãos, José, a sua roupa foi mandada para o seu pai, suja com sangue de animal, e mentiram para o seu pai, para desespero do seu pai, dizendo que uma besta fera do campo matou, mas eles tinham, na verdade, vendido José como escravo. E José vai para o Egito, passa, come o pão que o diabo amassou, como a gente costuma falar, né? Ficou na prisão muito tempo. No fim, ele sai da prisão, ele acaba sendo visto como um profeta ali no Egito, acaba salvando o Egito da fome e salvando todo mundo da fome, inclusive os seus irmãos, que não faziam ideia em que Deus tinha transformado José no Egito, vice-rei do Egito. Ali em toda a história, Faraó é uma figura de Deus e José é uma figura de Cristo. E aí um dia os seus irmãos têm que ir lá comprar comida. E quem não leu ainda os últimos capítulos de Gênesis, leia, porque é uma das histórias mais lindas que existem. Pensando sempre em José como uma figura de Cristo. Mas chega um momento em que José não aguenta mais e vai chorar separado dos seus irmãos. Porque ele está ali conversando com seus irmãos não o reconhecem, porque ele deve estar vestido de ouro, né? Ele estava
Imagina aquelas roupas de faraó, ele tinha aquele status de faraó no Egito. E aí no último momento ele se revela para os seus irmãos, ele fala: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem, para que se preserve muitos em vida. Aí os seus irmãos desmontam, né? Eles desmontam. Eles não sabiam o que fazer. Na realidade, ali, por iniciativa de José, acontece a restauração, inclusive dos seus irmãos. E todo cristão, todo crente em Cristo devia estar pronto para trabalhar uma restauração. O resto é religião. O resto é louvor de boca para fora só, enquanto o coração está lá fermentando as mágoas, as dificuldades. De vez em quando desenterra um esqueleto do passado e joga assim para causar, né? Não é esse o caminho do cristão. Não é esse. Vós intentaste o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Então não temam, não temais, ele fala para os seus irmãos. Eu não vou fazer nada contra você. José age com graça para com ele, assim como o Senhor agiu com graça para conosco. Ele não nos devolveu segundo as nossas ofensas. Eu estou tentando lembrar o versículo. Não nos deu de troco, né? Conforme as nossas ofensas. Pelo contrário, derramou um caminhão de graça em cima de nós. Ele tinha muito, o Senhor tinha muito para ficar ofendido conosco, o Senhor tinha muito para ficar magoado conosco, o Senhor podia muito bem apontar o dedo e falar assim: vocês, pecadores desgraçados, fizeram com que eu tivesse que parar na cruz. Não. De maneira nenhuma. O Senhor não guarda rancor. O Senhor é aquele que fala assim, ele lança os nossos pecados para as costas. Dos vossos pecados não me lembrarei, ele fala para Israel. Ele lança no fundo do mar os nossos pecados, num lugar inatingível. Ele não guarda. Você acha que vai chegar no céu e um dia o Senhor vai ficar meio chateado com você e falar assim: ah, Mário, você lembra aquela vez que você fez isso? Está no meu caderninho, está anotadinho, hein? Olha lá, hein? Anda direito. Não. Esse não é o Senhor que nós conhecemos. O Senhor devolve em graça todas as ofensas que nós fizemos contra Ele. E aqui, esse é um exemplo magnífico disso, na pessoa de Abraão, indo socorrer o seu primo, o seu sobrinho, melhor dizendo, né? E quando ele vai socorrer o seu sobrinho, ele tem dois encontros. No versículo 17, o rei de Sodoma sai para se encontrar com ele. E logo em seguida, no 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho até o vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque é uma figura de Cristo, aquele que não tem nem pai nem mãe, não tem genealogia, porque é eterno, é Deus. E aí no versículo 19, abençoou e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas suas mãos, e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Ah, e o rei de Sodoma? Dá até para imaginar a cena, está Melquisedeque falando com Abrão, e o rei de Sodoma olhando por trás do ombro. Peraí que eu tenho um negócio para propor. Tem uma proposta para você. Não é? O rei de Sodoma é Satanás, é o diabo. Melquisedeque, figura de Cristo. Rei de Sodoma, figura do diabo. Sempre que você tem um encontro com o Senhor Jesus, uma vitória, como Abraão teve aqui, uma vitória. O Senhor está presente na sua vitória. Mas quem mais vai entrar, vai se infiltrar na sua vitória? O diabo. O diabo vai querer exaltar você. Vai falar: olha como você é legal, olha que vitória você conseguiu.
E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me a mim as pessoas, os bens toma para ti. Fica com tudo, fica com Sodoma. Para você agora todo o ouro, todas as coisas de Sodoma, todos os bens de Sodoma, pode ficar com tudo. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente que os jovens comeram e a parte que toca aos homens que comigo foram. Esses que tomem a sua parte. Eu nunca esqueço, no interior de Goiás eu conheci um rapaz, um evangelista, né, muito fiel ao Senhor, muito crente nas coisas do Senhor. Ele pertencia a uma denominação ali na cidade que eu morei, de Alto Paraíso. Ele não sabia escrever, ele sabia ler, porque ele aprendeu lendo a Bíblia, mas não sabia escrever. E um dia ele chegou para mim e falou assim: irmão Mário, fulano aqui da cidade me deu um equipamento de som. Ele tinha assim, na frente da casa dele, tinha um terreiro, ele punha uns bancos assim, pendurava uns lampiões, não tinha luz no bairro que ele morava, pendurava uns lampiões assim, e convidava o pessoal lá para o culto, né, para a pregação do evangelho e tal. O fulano de tal me deu, que era um político da cidade, né, me deu um equipamento de som, um amplificador com microfone e tudo. Eu falei: ih, Sebastião, você aceitou? Puxa, presentão! E o que ele pediu em troca? Não pediu nada em troca, não, pediu só entregou, não, deu presente. Olha, toma aí para sua igreja. Tá bom. Passa um tempo, eu encontro o Sebastião de novo, está cabisbaixo, era época de eleições. O que foi, Sebastião? Ei, irmão, bem que você falou. Agora eu estou preso no homem. Agora eu tenho que... Ele me fez cabo eleitoral, eu não posso dizer não. Por causa do investimento que ele fez em mim, eu não posso dizer não. Essa é a maneira do diabo. Ele prende você com benefícios, com presentes, para depois você fazer a obra dele. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça de Abrão, que não queria nem uma correia da sandália do rei de Sodoma. Para o rei de Sodoma não dizer, eu enriqueci Abrão. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.